Oi, aula de ciências, os ecossistemas, os seres vivos e os seres não vivos e os ambientes. Etapa 16, aula 73. Os seres vivos e os seres não vivos compõem, no geral, a natureza. Assim, tudo que nos rodeia é denominado de seres, seja uma pedra ou um animal e até mesmo um ser humano, uma pessoa. Vamos falar um pouquinho dos seres vivos, como o próprio nome diz. São os seres que possuem vida. Em sua maioria, têm necessidades de se alimentarem, excretarem, que é fazer xixi, cocô, respirarem, precisam de água e de luz do sol para sobreviver. Alguns seres vivos passam também por etapas de desenvolvimento, como nascer, crescer, envelhecer e morrer. Os seres vivos são formados por pequenas unidades microscópicas chamadas de células, as quais realizam algumas reações químicas em seu interior. Os seres vivos, eles são divididos em grupos. O grupo das plantas ou vegetais, o grupo dos animais, o grupo das bactérias, protozoários e dos fungos. Já os seres não vivos não possuem vida, não respiram, não excretam, não se alimentam. Os seres vivos são aqueles que nascem, crescem, se reproduzem e morrem, como os animais e as plantas. Os elementos não vivos são aqueles seres inanimados que não possuem vida, mas que também são da natureza, como o ar, a água, o solo, o sol, a lua, o fogo, os gases, as pedras e etc. Bom, e cada ser vivo e cada ser não vivo, eles precisam de um lugar para estarem. Esse lugar nós chamamos de ambiente. Então, o ambiente é tudo que faz parte do meio em que se vive. O ser humano, os seres vivos ou as coisas. E também os seres não vivos. Exemplo, a casa, a sua casa é um ambiente, a sala de aula é um ambiente, a escola é um ambiente, o mar é um ambiente, o solo é um ambiente, o rio, os lagos, a praia, o aquário, uma floresta, uma pequena mata ou uma selva. É um ambiente. Trouxe aqui alguns exemplos de ambiente. O aquário, uma casa, uma floresta. Os seres vivos também, eles podem ser classificados de acordo com os ambientes em que eles se encontram, em que eles vivem. Os seres vivos terrestres vivem na terra ou no solo, como algumas plantas e alguns animais. No caso aqui, o lobo, né? E os girassóis. São exemplos de seres vivos terrestres. Já os seres vivos aquáticos vivem na água, que pode ser na água doce, como é o caso aqui da Vitória régia, né, que é uma planta aquática, e também em água salgada, como é o caso do tubarão, este animal de água salgada. E também nós temos seres vivos que podem viver ora na terra, ora na água, como por exemplo o pato, o sapo, o marreco, o cisne. E também existem seres vivos que podem viver ora na terra, no solo, e ora vivem no ar, como as borboletas, os besouros, as abelhas, o beija-flor, o tucano, a arara. Vamos falar agora especificamente do caso das plantas e de alguns vegetais. As plantas e alguns vegetais, eles podem se fixar no solo, outras vezes na água, e outras vezes são consideradas aéreas. Plantas terrestres são aquelas que têm as raízes fixas no solo, como as árvores, os arbustos, os coqueiros, as palmeiras. Então, as raízes ficam para dentro do solo.
Existem também as plantas aquáticas, que são aquelas que se desenvolvem na água. Exemplo, o aguapé, que é essa plantinha aqui, veja que bonita, e a alface d'água, muito usada em aquário. Temos também as plantas aéreas, que são aquelas em que suas raízes saem e ficam suspensas acima do solo, ou elas também se fixam em algum tronco, mas mesmo assim as raízes vão ficar suspensas para fora e elas conseguem viver sem o solo. Que aqui no caso, né, das orquídeas, algumas orquídeas conseguem, e as bromélias. A nossa aula termina aqui. Até a próxima!